Boa noite. No Roda Viva, nós vamos ter aqui um artista que se caracterizou como o personagem mais polêmico do rock brasileiro. Ele criou fama de rebelde, brigou com tudo e com todos, até com o próprio rock. Seu CD mais recente, que se chama Noite, é assim uma incursão pela música moderna, pela música eletrônica, sem deixar de ser música popular brasileira. No centro do Roda Viva desta noite, o compositor e cantor Lobão. E para entrevistar o Lobão, nós convidamos os jornalistas Oque de Souza, editor da revista Veja, Luiz Antônio Giron, crítico de música e editor adjunto da Gazeta Mercantil, a cantora Elza Soares, o músico e compositor Arrigo Barnabé, o jornalista Celso Fonseca, subeditor de cultura da revista Isto É, e o jornalista Pedro Alexandre Sanches, repórter e crítico de música da Folha Ilustrada. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados, inclusive para Brasília. E hoje, infelizmente, você não poderá fazer suas perguntas para o Lobão, porque esse programa foi gravado. Lobão, boa noite. Boa noite. Lobão, hoje vai ser feita assim, uma espécie de Esta é a Sua Vida aqui com você, com o pessoal que está todo convidado aqui e vai questionar a respeito de toda a sua vida, desde lá dos anos 70, com Vimeo, etc. Mas eu quero começar falando sobre uma coisa bem atual, que são seus trabalhos mais recentes, né? Nostalgia da Modernidade, e esse aqui, que vocês estão vendo agora, que é o trabalho mais recente do Lobão, que se chama Noite. Você declarou recentemente, que inclusive, que Nostalgia seria quase que um reinício da sua vida. Você vê ali como um marco zero. E também tem uma outra declaração sua dizendo que Nostalgia foi de esquerda, utópico e diferente do que você fazia até então. Já o Noite é de direita, mas tem um componente subversivo. Você podia explicar mais ou menos? Bom, eu acho que o Nostalgia ele é realmente o primeiro disco que eu conceituei, sabe? Então, como eu me considero não só um artista retardado, eu me acho uma pessoa, de certa forma, retardada em vários pontos da minha vida, dos parâmetros naturais de um cara normal. Então, eu achei que eu comecei minha carreira assim, fonográfica muito cedo, muito atabalhoado. Eu era um baterista e aí depois eu tive que ser cantor, guitarrista. Nunca cantei, nunca toquei guitarra. Eu achei que eu passei uns 10 anos por aí para amadurecer o que eu tinha amadurecido como baterista, que eu comecei tocando com 3 anos de idade, com 17, 18 eu já estava tocando legal. Agora, como de chofre, eu fui como cantor e guitarrista, eu nunca me enxergava como tal, né? Se me perguntassem, o que você é? Eu falava, eu sou baterista, né? Então, a partir do Nostalgia, eu acho que eu comecei a me encarar como compositor mesmo, como uma pessoa que tivesse domínio estético, enfim. Realmente eu pudesse direcionar aquilo que eu quero falar e me expressar com mais naturalidade. Então, eu achei isso, né? E por ter passado, de repente, uns 4 anos sem gravar no Nostalgia, e eu por ter também tido um acidente com o meu braço esquerdo, eu elegi o violão clássico para ficar fazendo fisioterapia e passava 10 horas por dia tocando, até que comecei a ter uma certa independência mesmo. Quando eu falei para mim mesmo, vou fazer um disco sem muitas intenções assim de ser eclético, o que aconteceu é que eu fui fazendo uma música atrás da outra e elas ficaram muito esquizoides, quer dizer, eram muito diferentes. Eu fazia um samba num dia e fazia um tango no outro, um maracatu no outro, ou um blues no outro, e iam saindo assim uma diversidade enorme, e num período de tempo muito curto, quer dizer, não demorei 4 anos para armazenar aquelas músicas, foram em 3 meses eu fiz o repertório. E aí quando eu me deparei com o repertório, eu falei assim, poxa, colocar isso dentro de um disco vai ser muito difícil. Aí eu exagerei, até na confecção da organização, da ordem de cada música, eu quis fazer um choque térmico mesmo, em vez de eu poder dividir em sessões, por exemplo, aqui os sambas, ou pelo menos ter esse critério, eu não, botava um samba e botava um rock pesado e ia fazendo isso. Então isso, de uma forma ou de outra, era provocativo, né? Quase que suicida. Então por isso que eu achei
O esforço como baterista, quando eu faço para desenvolver meu lado esquerdo, que é de esquerda, eu acho que é parecido com o que o ser humano tenta ser altruísta, benevolente. É tudo antigravitacional. A lei da gravidade é para baixo, para a direita, é a natureza humana, a tendência, o fluxo. Eu acho que é tudo pelo lado direito. E o lado esquerdo é aquilo que você tenta evoluir, você almeja, você idealiza, você desafia. Né, você contradiz, é tudo com o lado esquerdo. Agora, eu sempre tentei, como eu era um anarquista bioquímico, eu sempre tentava ser ambidestro. Tentava fazer tudo na bateria. Minha cosmogonia era na bateria. Então, eu não vejo também... Quando eu falo que o meu disco, que é esse disco último, ele é de direita, eu não quero dizer que é um disco reacionário. Ele é um disco de um artista que procura, dentro de um fluxo, analisar uma tendência, vamos dizer assim, até histórica, não digo assim ser trendy, o que também é no caso, mas tentar ser o máximo de criativo, que seria exatamente o contrário da proposta da nostalgia. Então, pegar todas as coisas que poderiam virar tendência, já verificando que esse tipo de som já se caracterizava como até a sonoridade de jingle, não é? Não é que exatamente isso fosse a vanguarda, mas eu achei que tudo isso seria uma cenografia, pelo próprio texto. É o primeiro disco que eu escrevo o texto todo, por força das circunstâncias. E eu comecei a gostar do texto, né? E aí eu falei assim, eu vou fazer uma roupagem, eu vou fazer como se eu fosse um diretor de teatro. Eu achei que aquela roupagem, técnico no sentido, daria uma dramaticidade, acrescentaria uma tensão dramática no disco bacana, né? E aí foi assim que eu achei que, além de ser de direita, nesse sentido, eu poderia cometer algum tipo de ousadia. Agora, eu posso fazer uma pergunta, Lobão? Você faz, depois o Giron, tá bom, Giron? Tá bom. Ô, Lobão, explica o que é ser retardado com tanta inteligência que você tem. Explica, porque aí eu fico meio perdida. Mas retardado, eu posso dizer retardatário. Tudo bem. Assim, minha adolescência foi retardatária. Né? Então, os ciclos que esse período me reservou, eu só pude usufruir já depois dos 20 anos. Então, o próprio fato de eu não ser um cantor, nem ser um letrista, apesar de escrever, mas não usufruir isso tudo, me colocava numa situação retardada e emocionalmente retardada, talvez, entendeu? Então, eu era uma pessoa sempre meio solitária, muito enclausurada dentro de casa, não vivi muito as experiências da vida que eu tive que viver, e isso a gente viveu juntos num período que já era retardado, porque eu deveria ter vivido, gostaria de ter vivido no período que deveria ter sido. Apesar disso também me fazer uma pessoa mais esquisita. Né? Eu te perguntei porque eu te acho muito inteligente, te acho muito capaz, tenho um carinho muito grande por você, me preocupo com você. Estou sempre perguntando como vai o Lobão, onde está o Lobão, você sabe disso, que é verdade. E gosto muito do que você faz, eu gosto da sua rebeldia, porque eu gosto dos rebeldes. Não sei se porque eu também sou muito rebelde, eu gosto muito da sua rebeldia, porque é uma rebeldia sadia, tá? Eu gosto desse teu lado sadio. Eu gosto porque eu tive a felicidade de ver você na Mangueira, tá? Eu gosto porque vi você, a gente trabalhando junto, vi você tocando. Tu que me levou para a Mangueira, né? Você que bateu no telefone. Tive coragem de subir na Mangueira, quando nós chegamos lá. Uma semana antes do carnaval, né? Foi lindo. E vi você comandando depois ali na Mangueira. Então, eu tenho um carinho muito grande por você e quero dizer o quanto te respeito. Isso meu coração se enche de alegria. Mas você merece isso tudo. Giron? Lobão, você falou que aquele seu disco Nostalgia era uma coisa que era, você diz, é meio transgressivo e tal, né? E você diz agora que esse techno que você faz é uma coisa também renovadora. Mas, vamos e venhamos, tanto em 95, houve a explosão do pagode. E esse disco é um pouco na onda do pagode. Muita gente começou a gravar pagode, né? Até os Paralamas do Sucesso e seus amigos gravaram pagode, né? O Chico Science, etc. E tal. O tal do Mangue Beat também é uma coisa que vem de pegar o sucesso, independentemente da qualidade das coisas. Estou falando assim. Tem a moda, essa coisa não te perturbou um pouco? Vou fazer pagode? Não, Agora eu só vou completar uma coisa.
Agora você vem com um disco techno. Techno, todo mundo está se convertendo ao techno. O Barão Vermelho, uma coisa impossível de se converter ao techno. Né? O Lulu Santos, o Lulu Santos tudo bem, tem a ver com o trabalho dele, o techno. Né? Agora, Caetano também, numa das faixas do disco dele, namora com essa coisa drum and bass. Não, drum and bass, a grande novidade, drum and bass tem quantos anos, hein? Tem, sei lá. Mas então, no Brasil aparecem essas coisas como novidade. Drum and bass tem 8 anos, 10 anos. Mas eu mesmo falei pro né? Cunha que como é que você vê isso, essa elaboração a partir do que está rolando, né? Porque eu vejo aquele teu disco lá, eu acho muito bom aquele teu disco. Ele é bacana, né? Eu só acho o seguinte, eu acho que talvez o músico popular ele se deixa levar muito pelo modismo ali. O pagodão está fazendo sucesso, então vamos fazer um pagode aí e tal. E tudo isso se reveste de uma grande... Às vezes tem grandes teorias estéticas, né? Como o Mangue Beat. Mas, e o Mangue Beat não é nada mais do que isso, do que um uso também do pagode. Você não acha? Mas olha só, Giron, eu no meu caso, eu tenho pouca vivência com pagode, a não ser na Mangueira, no Morro da Caixa d'Água, com samba de... E, na verdade, o que eu fiz em relação ao samba, ali no meu disco, ele era basicamente a influência do que eu tinha tocando chorinho em casa. Porque eu, na verdade, naquele disco, eu meio que me enclausurei de qualquer tipo de... Eu só ouvia música clássica, eu só ouvia chorinho, eu só tocava Garoto, João Pernambuco, ficava ouvindo, tocando bar. Eu estava completamente alienado do que estava acontecendo. E a minha grande preocupação naquele exato momento era a minha desvinculação com o rock. Você está entendendo? Então, aquele disco, por exemplo, tem coisas meio Tom Jobim, meio Sabiá, como a Flor do Vazio. Então, eu acho que aquele disco, ele simplesmente foi uma catarse. Assim, o que vier na minha cabeça? Inclusive, eu mostrei para o Paulinho da Viola, porque eu tinha muito mais uma filiação, vamos dizer assim. Jamais pensei em fazer pagode. Eu achava, inclusive, que o meu conceito estético naquele momento era fazer um novo paradigma, assim, tipo assim, estão achando que eu estava careta, evangélico. Então, a minha preocupação naquele exato momento, além de eu achar bonito o samba que eu estava fazendo, e preocupação com a vestimenta super tradicional, porque o pagode você há de convir que eles fizeram uma coisa meio assim, acrílica, muito baseada até no conceito pop, né, com muitas coisas eletrônicas. O pagode hoje em dia é techno. Você está entendendo? Então, aquilo ali, a minha maior transgressão, Giron, foi o quê? Foi querer fazer, pelo menos aqueles 2 sambas, eles são rigidamente tradicionais e com o intuito de ser tradicionalista para poder questionar o que é rebeldia, inclusive. Eu só queria avisar para vocês que não necessariamente vocês têm que esperar por mim, pode fazer uma intervenção e tal, né? Certo. Agora, você vai complementar? Eu queria complementar porque eu falei quanto ao nostalgia. Tá, só vou dizer, o Celso e depois o Arrigo entraram na fila aí, pode complementar. Aquela história do techno também. Agora, só para completar, o techno, como eu falei para o Cunha no início, obviamente, o techno, eu não quis abraçar o techno, isso a gente conversou, falei com o Pedro na hora que eu estava fazendo entrevista com ele. Eu acho que o grande mérito no techno não é chegar e dizer assim, olha, gente, esse daqui é o novo som. Não, quase uma caricatura, como eu falei, ele é cenográfico. Né? Ele não é uma coisa assim, tipo, olha a onda que eu embarquei. Primeiro que eu nunca fui uma pessoa aficionada a ouvir. Comecei a ouvir depois, comecei a ouvir coisas. E eu acho que foi uma coisa assim, como se eu fosse um diretor de teatro e achasse que aquilo tivesse uma tensão dramática para o texto. Por que você chamou de careta esse techno, digamos, entre aspas, que você está fazendo? Ele não é careta. Eu acho que da maneira que eu confeccionei, não é careta. Seria careta, eu sempre falo assim, olha, gente, eu acho que dependendo do conceito que você dá ao seu trabalho, ele tem eu acho que ele tem várias alternâncias. Agora, é claro que eu sempre, quando disse, eu não sou roqueiro, não é porque eu detesto as influências do rock and roll, que são benfazejas para mim, entendeu? Mas é que eu não sou daquela turma que também, contemporaneamente, está dividindo esse tipo de influências. E eu falo simplesmente assim, eu não sou dessa turma, porque antes de mais nada, eu queria ser um cara um herdeiro, assim, filiado à MPB, sem obrigatoriamente ter uma linhagem. E como também não quero ter uma linhagem com o rock, que se faz aqui por simplesmente eu não concordar. Eu não concordo com o metabolismo criativo, o metabolismo social dessa paradinha de rock no Brasil.
E sou um cara extremamente solitário dentro desse cenário, porque meus amigos morreram de overdose. E é isso aí. Então eu não tenho muita... não concordo com o que se fala, não concordo com o que se faz. Entendeu? Apesar de ter pessoas bacanas, gente simpática, mas não é a minha praia. Eu pessoalmente não me representa. Agora, Sabe? você usou música eletrônica com um efeito cenográfico. Eu não posso te dizer que o próximo disco eu vou fazer, eu não tenho um compromisso, eu não estou de carteirinha, eu não sou clubber. Eu posso continuar, eu posso desenvolver isso. Você tem alguma simpatia com a cultura clubber, por exemplo? Tenho pelo sentido de ser uma coisa multirracial. Se você vê a cultura techno, pelo menos o que mais me emociona, é você ter uma descentralização de aquela coisa imperialista americana, quer dizer, você tem coisas europeias, tem coisas indianas, árabes, Te agrada, desculpa, islandesas, brasileiras. O fato da música eletrônica abominar a estrela, quer dizer, vai um pouco naquela linha da filosofia punk, faça você mesmo, e não tem a estrela, quer dizer, ela preconiza um pouco a anonimato, sem culto à personalidade. Isso também é muito saudável, sabe? Todos esses tipos de coisas. Tem um arrojo estético, né? E tem uma série de coisas que tem um determinado tipo de coragem, de ousadia, né? E pensante também, ela é mais criativa em vários sentidos, ela desafia os sistemas. Agora, ao mesmo tempo, também já virou anúncio de melicinha. Você tá entendendo? A gente também não pode ficar idealizando. Saber de você, Lobão, é o seguinte, nesse negócio do techno é um método de composição, uma maneira de compor diferente. Interessante, né? vivenciar Como é que muito mudou isso. para você isso, ou se foi só um uso assim, mais ou menos ornamental do que é o techno? Para você ver, eu fiz tudo no violão. Então, você compõe da maneira tradicional. O pessoal techno não compõe da maneira É tradicional. claro que eu tenho um mínimo de noção para poder chegar. Eu usei os samplers, eu fiz vários tipos de experiências com coisas que eu tinha pré-gravadas, etc. E tal. E tinha uma noção de arranjo, né, de transposição de instrumentos e tudo mais. Você não trabalhou com Você fez os teclado. arranjos, né? Com o Humberto. Basicamente. Não, eu fiz com o Humberto e com o Jong, né? Eu pegava até várias coisas de música, corais gregorianos. A gente pegou o Yo-Yo-Ma, a gente não acabou usando, mas ficou legal. A gente pegava várias suítes, e pegava as suítes em Ré maior e Ré menor, e ficava alterando as frases, né? Aí ficou muito bonito. Aí eu falei assim, mas isso não cabia na música. Então tinha assim, um bom senso de ser, isso pode ser usado num outro trabalho, né? Outro trabalho que a gente pudesse elaborar. Então a gente usava subliminarmente afoxés. A primeira música tem um afoxé que a gente botou um agogô, tem tamborins, tem levada de samba no samba da Caixa Preta, que é propositalmente não samba. Então, é uma coisa reta, dura. Agora, as levadas todas de acentuação são todas sâmbicas, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem uma provocação dentro do disco, depois de um disco que eu quis realçar certas carências de própria... Eu achava que a gente estava faltando uma autoestima dentro do cenário brasileiro. Para mim era uma época grunge, em 95, tá entendendo? Para mim não era uma época de pagode. Então, por isso que eu fiz um disco, talvez anti-grunge. Agora, como está uma coisa pagode, ufanistésima, né? Você tem relógios enormes, contagem regressiva, 500 anos, Brasil, Copa do Mundo, tudo é um ufanismo que eu acho que aí também, eu acho que a nossa autocrítica, e você confunde muito, né? Eu acho que o ufanismo é uma coisa muito perigosa. Eu fiz um disco sombrio, úmido, e à noite tem essa sensação de que pode ser um espaço, né, de entretenimento enlouquecido, como pode ser também uma coisa, um período obscurantista, tá entendendo? E também dizendo assim, olha, e também o viés dessa nova tomada que veio de música mais jovem, né, de classe média, que veio para fazer essa coisa brasileira. Parece com aquele nostalgia, mas é completa, porque eu passei anos estudando aquilo. Eu acho que é meio patológico você chegar e pedir emprestado de última hora um determinado tipo de conhecimento, sim. A não ser que você tenha, como eu fiz nesse outro, você tenha um engajamento real, uma razão de ser, né? Agora, Lobão, como você vê... Só queria mais fazer Que uma o rock pergunta. está na frente. Eu ainda. Tem você também. Como você vê essa conversão do rock brasileiro ao techno?
todo, e inclusive você. Sim, Como eu você acho- vê esse, não você, mas Sim. o que está rolando aí? Olha- E se você tem, eu queria saber também isso, se você tem informações do que está se produzindo no Brasil nesse sentido também. Eu E acho no o exterior. seguinte, assim, eu acho que está acontecendo muito parecido com o que aconteceu com o rock dos anos 80 e eu fui forçado a fazer um disco chamado rock and roll. Né? Porque, por exemplo, eu falo uma coisa, eu sustento essa coisa. De repente vem um artista, o artista A, o B, artista alfa, e vem e fala assim, vamos dizer, vou elaborar um exemplo para você. Vem um artista e vai dizer, não, porque realmente, como o Bonovox está dizendo, o sampler, a guitarra, eu não tenho nada a ver com isso. Você está entendendo? Eu não quero saber sobre isso. Isso é quase com uma visão mais quase irônica em relação a tudo isso, crítica em relação a isso. Né? Eu não sou um cara que fico seguindo uma cartilha ou as tendências. Então, por isso que essa minha tendência, no caso, é uma visão de uma tendência, de como a tendência atua sobre as pessoas, mas de um lado mais distanciado e mais crítico. Né? Então, quando eu gostaria de ter um parceiro assim, que eu tinha como o Júlio Barroso, um Cazuza, a gente chegava no botequim e falava, faz isso, fala isso que eu falo, isso a gente acerta um conceito. Aí eu vejo um outro conceito cair num certo ridículo, uma coisa piegas, eu falei, isso eu não vou botar a mão no fogo. Tem uma diferença de postura sua. Você já antecipou tendências em outras situações. Nessa ocasião, você está seguindo uma tendência que se formou antes. Exatamente. Por quê? O que mudou? Porque eu achei que, nesse exato momento, se eu fosse um artilheiro, eu me deslocaria bem na área. Porque eu achei que, nesse momento, eu me senti capacitado de criar uma coisa nova dentro de uma tendência já melicinha. E essa tendência, ela é infinita, me parece ela é que modular. ela é interessante, tem muita possibilidade, pelo que eu entendo, existem muitas perspectivas dentro dessa tendência de música eletrônica, techno, né, que eles chamam, né? Uma coisa que eu notei, Lobão, é que você fala muito em MPB, né? Mas eu sinto mais você como ligado à música carioca, né? No sentido de que a MPB é uma sigla criada nos CPCs, né? Para definir aquilo que se fazia entre os estudantes universitários na década de 60. Mas a MPB né? ela virou uma coisa que eu queria Eu sinto você vinculado subverter à essa música carioca, sigla. né? Eu acho que, sabe o que não é exatamente me filiar à música carioca. Eu queria achar que nós viramos num caldeirão tamanho. E eu fico pensando assim, pô, o que eu vou me filiar a um tropicalismo? Ou qual o movimento? Agora, eu achei que a sigla MPB, não a sigla, mas o significado dela era compatível. Eu sou músico, sou popular, sou brasileiro, sou músico popular brasileiro. Mas a gente vê mais próximo do Paulinho da Viola, do pessoal antigo do Rio de Janeiro. Eu tento desestigmatizar do que é isso. do Ivan Lins, sabe? O Adoniran Barbosa. O Adoniran, do Chico Buarque, Não, entendeu? eu acho exatamente isso. Eu acho que, a princípio, como nós estamos num momento muito, assim, por exemplo, nesse caso, o rock, para mim, eu não acho, eu não gosto, não me sinto à vontade eu acho que é reducionista me dizer que eu sou um roqueiro, por exemplo. Uhum. Então eu penso assim, bom, eu não sou erudito, mas eu sou um músico, eu não sou popular, sou erudito, sou brasileiro, eu não sou chinês, sou músico para popular brasileiro. Agora, eu tento realmente, é meio provocativo, porque o MPB provoca paixões e ódios. Quando eu falo que eu sou MPB, o roqueiro fica pau da vida e o MPBista fica indignado. Você está entendendo? E talvez seja para isso mesmo. E até como um exame de reflexão, que a gente tem uma sigla que está meio encalhada, meio anacrônica, sabe? E eu acho que ela pode ser reutilizada. E um exame também bastante interessante de reflexão da nossa autoestima, da nossa referência. Por que então a música que veio dos anos 80, na verdade, nós todos, no caso eu fico pensando assim, o que seria o fato da gente ficar meio num gueto, ou por incapacidade, o que eu desconfio que às vezes seja. Agora eu fico lutando, falo assim, mas peraí, esquizofreniza-se a música brasileira, no caso, não a MPB. Sabe, porque aí a música brasileira ela fica meio... Já que teve tanta preponderância, tanta produção dentro desse setor, e se a gente for analisar historicamente, a gente pega o Gilberto Freire com as modinhas francesas, a gente vai fazendo a produção osmótica que da corte, as importações dos pianistas, na corte portuguesa aqui no Brasil, a gente vê o Pixinguinha no Museu de Arte da Imagem do Som dizendo que queria tirar Moonlight Serenade e compôs o Carinhoso, a própria Bossa Nova com eles vestidos de Tommy Dorsey, e a Tropicália, que apesar de enguruzar o João Gilberto, era uma coisa muito Sgt. Peppers, muito psicodélica, muito
muito Londres, não é verdade? Mas, Então, Tropicália tudo isso... tinha um negócio que eu reconheci algumas coisas que você falou, por exemplo, você falando sobre Amado Batista, sobre os sertanejos, né? Você tem, em alguns momentos, você reconhece essas pessoas como legítimos detentores de uma grande porcentagem do gosto do povo Popular. brasileiro, né? E isso, de uma certa forma, acontece na Tropicália também, quando eles deixam de lado aquela coisa toda dos universitários. Meio... Na né? hora de criar a MPB, que eu digo, estou dizendo, o Pixinguinha era antes da MPB. Garoto também. Era antes da MPB. MPB surgiu no final dos anos 60. Isso é aquela coisa que Entendeu? eu sempre tive uma certa também... E a noção. Tropicália pega e se aproxima de quem? Da Jovem Guarda, né? Que de fato era uma legítima, vamos dizer assim, a palavra é difícil, mas era aquilo que as pessoas ouviam, era uma música de massa. Isso. Era uma música, entendeu, que era produzida industrialmente, já era, sabe, era uma parcela, era uma coisa Urbana, né? urbana, sabe, não era uma coisa tão geográfica. Não, e outra coisa, eu vou insistir em te dizer, o fato de eu reativar essa sigla, talvez seja por um certo ódio, porque eu, quando eu era pequeno, eu detestava MPB, sabe, aquelas coisas universitárias. Eu não coloco aí nenhum juízo. Não, mas eu estou falando MPB no sentido daquela coisa ortodoxa, ufanista, triste, culpada, que eu sempre vejo com um certo desgosto, sabe? Agora, eu acho que, afinal de contas, amoralmente, eu pensaria essa sigla e reciclaria para meu proveito próprio. Eu não sei se eu estou filiado a alguma coisa, mas eu acho que eu mereço essa sigla, sem ter nenhum voodoo em cima dela, sem ter nenhum estigma, apesar de ter, de tentar limpar esse estigma, porque, poxa, eu não tenho mais idade, nesse caso, de ficar pensando em elocubrar um movimento novo que se surge. Eu tô muito pelo contrário, estou tentando metabolizar tudo que eu já tenho feito e reestruturar como uma própria crise de identidade que eu tive. Porque eu sempre fui assim, eu sou brasileiro. Eu não sei se um cara da minha idade que viveu um classe média, tanto urbano, tem gente que não tem esse problema. Eu fico pensando, peraí, eu sou roqueiro, eu sou da onde? Eu sou um bastardo? Eu sou o quê, sabe? Eu não sou da onde, sabe? Aí vem um conjunto de fora, você abre para o conjunto, aí você vai para aqui para dentro, você vai para a premiação de um prêmio, você ganha um prêmio de segunda categoria. Você está entendendo? Então você não é meio nada, você é periférico. Isso é uma coisa meio da nossa geração, eu me identifico com uma série de coisas que você falou. Você não está entendendo isso? Mas eu queria colocar aqui que quando eu falo de MPB, eu não falo de forma nenhuma no sentido pejorativo. Mas eu estou falando que rola, assim, então você entende Mas que existe... Mas para mim não existe, porque eu acho que existem coisas maravilhosas na MPB. É só numa questão de situar, de entender, porque eu te vejo mais dentro da música carioca, sabe, dentro de uma tradição da música carioca que existe, que depois se passou a se dizer que também era MPB, sabe, porque passou a se designar por MPB uma série de manifestações que existiam já anteriormente, ao surgimento dessa sigla, sabe? E eu te vejo mais vinculado a essa tradição de música carioca, entendeu? É só isso. Mas Dá para fechar a ordem que não fez. Nada pejorativo em relação ao MPB. Não fez sua pergunta ainda. O pessoal está na fila ali, ó, urgente, pedindo para falar com você. Bom, você disse agora há pouco que você não se identifica com essa música pop nacional que está sendo feita hoje, né? Pouco. Enfim, pouco. O que ela tem de errado? Por que ela seria pior do que ela feita nos anos 80? Bom, eu não Como é que tô você vê, por exemplo, os fenômenos de vendagem desse pop nacional, tipo Raimundos? Mas tipo não, Saia? eu estou falando, quando eu me refiro ao pop nacional, eu refiro desde a época que ele surgiu, e eu fui, assim, meu engajamento sempre foi muito doloroso, porque era assim, eu ouvia a declaração e falei, putz, não é nada disso, não tem nada a ver com isso. As posições políticas, as maneiras de resolverem seus negócios, a postura de abrirem concessões e de alianças que são formadas, que são, para mim, muito dolorosas, porque não são do meu feitio. Então, não são também, assim, eu não consigo me inserir. E as pessoas com quem eu conseguia ter trânsito, tanto por amizade como por compatibilidade estética e tudo mais, elas morreram. A verdade é essa. E eu, até hoje, eu fico procurando. Agora, tem coisas legais, eu não estou dizendo que nada é ruim, eu estou dizendo assim, que a posição generalizada
de como se comportar, desde fazer anúncio de televisão, e todo mundo achar isso bacana, e eu ficar meio, porra, eu não acho isso um absurdo. Isso que eu queria te perguntar. Você nunca fez jingle, você nunca fez comercial? Não é? Por quê? Isso é uma postura sua? Porque é o seguinte, eu sou um cara que sou muito inflamado em vender as minhas ideias. Convidaram você a fazer? Já várias vezes. Agora eu penso assim, uma pessoa que lida com ideia, eu pelo menos eu confecciono as minhas ideias com todo o carinho possível. Eu acho que você chegar a vender essas ideias, eu sei o que me custa elaborar para fazer isso, né? E, então eu penso que é muito leviano, da minha parte pessoalmente, eu vender essas ideias. Eu sei que eu sou um cara loquaz ao fazê-lo. E emprestar essa loquacidade para vender outras ideias que não são as minhas. E que eu acho isso uma irresponsabilidade tão grande quanto fazer show político. Eu não consigo entender como um artista ganha uma grana profissionalmente para fazer um show em que ele vai direcionar votos para quem ele nem sabe para que aquilo serve. É a mesma coisa. Agora, é óbvio que eu sempre alivio a barra de quem é entertainer, aqueles caras que são simplesmente entertainers. Então, eles não vendem ideia nenhuma, eles podem vender a ideia de quem eles quiserem. Agora, dentro dessa história da mistura do rock e samba, você já declarou, pediu desculpas para as pessoas, dizendo, peço desculpas se por acaso eu influenciei esses grupos que estão misturando samba e rock, porque são muito simplórios. Não exatamente nessa linha, mas, por exemplo, você não acha que tivemos um grande talento nos anos 90, Chico Sainz, que fez uma mistura até muito mais sofisticada com outros elementos. Mas eu gosto muito do Chico Sainz. Evidentemente que eu não me dirigi falando do Chico Sainz. Eu acho que o Chico Sainz tem umas outras bandas muito interessantes. Agora, teve uma época aí que eu via em alguns determinados festivais, era reco-reco, um heavy metal, uma coisa assim, mas de última hora. Né? Quais são as bandas interessantes hoje em dia, assim, além de, claro, Nação Zumbi, essas coisas? O que você acha interessante? Bom, bandas interessantes. Grupos, músicos, tendências. Eu acho assim, o que mais me emociona atualmente é a Cássia Eller. Como cantora, assim, eu acho que ela é a maior motivação Tem os Racionais, que eu acho que é uma coisa muito, muito interessante que está acontecendo. E tem os conjuntos do Nordeste que são oriundos lá do movimento do Mangue Beat, que tem coisas bastante interessantes. Eu acho que o Chico Sainz em si era a cabeça, mas tem coisas interessantes. O Nordeste é muito rico em folclore e tem muitas coisas interessantes. Dentro do cenário pop, assim, tem o Pato Fu, que eu acho muito legal. Eu adoro o Pato Fu, acho muito bacana. O Skank, que é o fenômeno de vendagem do pop rock, talvez o único. Esse último disco que eu ouvi, a música na rádio, tinha um arranjo de cordas muito bacana, uma balada super legal. Inclusive, eu gosto muito do Skank, assim, como simpatia, assim, eu gosto do Samuel. E eu acho que eles fazem música pop muito bem. Eu gosto muito do Skank. Agora, você ouve música, você ouve rock nacional como lazer hoje em dia? Eu nunca ouvi rock nacional como lazer. Eu ouço na rádio, né? E tem coisas, por exemplo, essas coisas como a Cássia, tem coisas que eu ouço, né? Mas eu, sinceramente, tem muito pouca coisa que eu realmente acho. Não sei. Tem o Ira também, que eu gosto muito. O fato desse disco ser sombrio, quer dizer, num país supostamente alegre e tal, quer dizer, isso é um sintoma desse seu isolamento, quer dizer, de você estar sozinho, quer dizer, você lembrou de ex-parceiros como o Júlio Barroso e o Cazuza e tal. Hoje você não tem mais esses pares, quer dizer, não, mas eu, de certa forma, eu acho que eu sou um cara muito alegre, eu sempre declaro isso. Agora, eu também estou muito alegre de ter conseguido fazer um disco sozinho. Também tem esse componente, porque eu consegui fazer um disco que eu me orgulho. É claro que é ótimo você ter amizades e tudo mais. Agora, é muito, muito bom também, eu me senti também, assim, a partir desse disco agora, eu me sinto autônomo, assim. Se eu quiser fazer um disco, sentar e ir para um quarto e escrever, eu não vou precisar depender de ninguém. Se eu for fazer uma parceria, coisa que eu pretendo achar parceiros, e coisa que eu acredito que eu vou achar, não vai ser por uma necessidade vital para poder realizar um trabalho. Lobo, agora, você anteriormente... levou 8 anos compondo um samba, né? Assim você me disse. Um samba que eu tive a felicidade de gravar com você. Pois era um samba híbrido, né? Lindo. Foi um samba maravilhoso
que eu gravei com você. Você sabe que eu fui muito criticada porque estava assim ao lado dos roqueiros, assim diziam, né? Naquela época ainda tinha muito mais preconceito do que Perfeito. isso. Né? Mas eu sempre me senti muito bem ao teu lado, lá do Cazuza. O Cazuza era um menino que vivia dentro da minha Então você casa. foi uma pioneira E a para vários garotada outros toda. sambistas de abrirem assim as E portas. sempre pra briguei, gente. porque eu acho incrível, né? Porque eu acho que esse negócio de rotular a pessoa, eu acho terrível isso, né? Eu sempre considerei você um artista brasileiro, bom compositor, bom músico, tá? Isso é Bom em ótimo. tudo. Tanto é bom que você chegou na Mangueira, né? Que eu acho que Passei por aquele brasileiro, teste meu filho. fabuloso Mas lá no foi Tamborim, maravilhoso. né? Chegou e tomou conta. Dá para mostrar que o samba não é só negro. Tá? Você chegou brancão lá na Mangueira e Eu sou Negon. foi meio susto, né? A gente chegou assim. Que eu peitei e você chegou lá. Então, eu acho o seguinte, Lobão, eu vejo você bem brasileiro, tá? Bem Mas bem você brasileiro. foi uma pioneira disso. Eu acredito Tá. que, a partir daí, várias pessoas... isso eu já falei com o Giron no início da década, que eu devia ter uma característica de ver um intercâmbio, não uma geração somente, iria haver um entrecruzamento de várias gerações, isso ia dar muitos filhotes, né? E aí aconteceu o Paulinho da viola, Nelson Sargento, eu era muito bem acolhido pelo Noca, lá na Lapa, e então eu tive uma vivência Você sabe que maravilhosa depois de alguns tudo anos isso. atrás, na minha casa, eu fui procurada pelo Lulu Santos. Já tem bastante tempo isso. Ele levou uma proposta para produzir um disco da Elsa, né? E não sei por que cargas d'água esse disco não foi feito também. Também porque já existia alguns preconceitos para que não fizesse o disco, tá, com a Elsa Soares. Porque quando eles botam você rotulado, ou é sambista, ou é roqueiro, ou é aquilo outro, existe uma coisa meio nojenta, isso eu não gosto. Talvez seja por isso que a gente está aqui se debatendo. Eu não gosto. Eu gosto da sua postura. Você é. Agora, o que você chamou de heavy samba, então, é a potência da bateria da Mangueira, quer dizer, foi seu confronto com a força da bateria. Eu acreditei naquele momento, porque pô, eu era sempre baterista, sempre toquei Qual foi a alto, tua sensação, quer dizer, no primeiro... um pontapé de Deus. No meio da bateria da Mangueira, eu fiquei, que isso? Aí quando eu senti aquilo, foi o quê? Foi 88, né? Foi a entrada que Aí eu foi falei assim, a pô, vou chegada. botar isso, eu vou fazer assim, pô, se a gente acha que rock pelo barulho, a gente sentia no estômago tremer tudo, eu falei assim, pô, mas isso aqui é muito maior do que aquela carga de amplificador, aquela verdade. parede. Eu falei assim, vou fazer isso, e foi o que começou a acontecer, a gente começou, e que era muito difícil naquela época, você botar aqueles tambores juntos, com os primeiros Foi uma prova de experimentos, fogo. né? Foi A lindo. música Vida Bandida tem cifras de samba, tem uma linguagem de samba? Quer dizer, Ela foi feita na bateria. Né? Naquela época, essa música eu compus na bateria, então eu fiz o... Aí eu fiz a bateria. Aí depois... os versos têm essa... Os versos... Mas é um funk, né? Não, é preciso ver malandro, senão dá para ser... um pouco de hip hop. Eu não tinha nem hip hop naquela época. Tinha. Não, já tinha. Já tinha muito tempo. 87 já tinha. Pelo menos nos Estados Unidos já. mas Até eu o não tinha ouvido, teu na verdade, parceiro eu lá não faço- fazia hip hop. Aquele pessoal fazia hip hop. Eu, na verdade, quis fazer um hip hop. samba. Na verdade, foi isso. Tem as quiálteras de um samba. E as situações da bateria eram simples, porque elas não eram com teleco-teco. Era... É que nem o batuque de boca, aquele que a gente fazia, batuque de boca. Então, não tinha o batuque de boca. O que eu queria dizer é isso. Ela tinha uma coisa reta, mas o que eu acho bacana era justamente isso. Ela tinha uma situação, eu poderia dizer assim, era uma forma impressionista de tocar samba. Tá? Ela não tinha os telecotecos, mas ela tinha toda a periferia rítmica e o eixo que sustentava. Isso era uma forma que eu estava tentando idealizar em formular um novo tipo de samba, sabe, dentro da minha cabeça. Por isso que eu falei que o hip hop naquela época eu não tinha nenhum contato com a existência do hip hop. Agora, essa coisa do samba se misturar com o rock é uma coisa que já vem. Imagina, Chiclete Raul que mistura Seixas. com banana e Raul o samba vai ficar Seixas, assim, vamos né? nos lembrar Antes do do pai Raul. do rock nacional. Raul Seixas já fazia isso. E antes do Raul, né? E o rock e o baião. Jackson do Pandeiro, Jackson né? do Pandeiro, é uma coisa que vem. Tem toda uma linhagem, né? Toda Na uma verdade, linhagem. é uma coisa que não começa nos anos 80. É uma coisa De que jeito nenhum. E antes do Raul tinha o chiclete se mistura com banana. tem o Jackson do Não é verdade? Pandeiro. Jackson Não é? Bandeira e Almira. Não é? Então, é claro que não. Agora, no caso, o que eu achava interessante
dentro do que eu estava fazendo, era juntar a escola de samba, não um samba, qualquer samba, como o outro samba que eu fiz no Nostalgia não era o tal do heavy samba, já era samba tradicional, né, aquele samba canção. E esse não, ele era um samba pesado e com o intuito de perverter tanto o samba quanto o rock, né? Então era um samba pesado e muito alto e barulhento. Então, Samba metal, né? samba metal. Você gosta mesmo de Claudinho Bochecha? Eu acho eles uma gracinha, eu acho eles sensacionais. Eu acho tem carisma, eu gosto muito, eu acho de uma simpatia. E o El Chan, o que você acha? Olha, eu acho eles simpáticos também, mas eu acho que... Eu fico com muito medo, assim, quando eu vejo determinados tipos de manifestação que o Brasil compra, assim, eu fico assim, pô, isso é preocupante, sabe? Obviamente, são pessoas que eu vejo que são pessoas simples, pessoas que devem ser pessoas queridas, assim, mas não é exatamente o tipo de música que... Nem música, mas é uma atitude que eu acho um pouco... Eu tenho a impressão que eles não estão sabendo nem o que está acontecendo com eles. Exatamente. O Paulinho Então, da Viola gosta, você sabe, né? pô, Ele é um apreciador, enfim, honestamente, gosto do... o que eu falo, eu acho que o que ele deve pensar, o que ele deve gostar tem coisas de samba de raiz ali. Exatamente, Que ele fala que tem, entendeu? Então o que eu falo, não é exatamente a música que encrenca muito ali, é mais o comportamento mesmo que gera e dissemina muito, meio de uma maneira muito promíscua entre todos os tipos de idade, fica uma coisa já no campo comportamental, sexista que o brasileiro tem. Que tinha uma teoria de uma amiga minha sobre antropofagia e que ela estava fazendo uma tese na Alemanha e que ela estava verificando que o vou te comer só tem no português. E eu comecei, por quê? Porque a coisa do canibal ser sempre o inimigo, vou comer a sua bunda e aquela coisa toda, remonta desde a colonização portuguesa. E aí, quando eu penso isso, eu não consigo dissociar do tchan. Eu vejo isso e logo vejo o canibalismo, o vou te comer, aquela coisa meio... Mas musicalmente falando, o Chan gera samba, o que você acha? Aí, como o próprio Rock falou, ele tem muita coisa de samba de raiz, samba de roda. É samba de roda. diferente o Chan é um samba puro, o samba sem É o samba mistura moleque também, né? É um samba nenhuma. É um samba de roda do tradicionalíssimo. recôncavo. Totalmente. É isso Totalmente. que é o Chan. Tem que, né? Não é uma coisa de má qualidade. Mas eu não estou falando, musicalmente, né? mas uma vez eu falei o que eu falei com o Rock. Quando eu olho para o Tchan, não é exatamente assim, pô, eu acho simplesmente é uma coisa que vai com a Xuxa e vai assim, é uma coisa comportamental. Você dissociar Carla Pérez do que da música, né? Você fechando o olho, você consegue ver que tem uma onda. que é legal, que é interessante. Tem uma o Tchan. onda, claro. Não é uma bobagem. Não estou dizendo isso. De maneira nenhuma. Lobão, e a questão da mídia? Recentemente a gente teve distorções, uma coisa gritante mesmo. Foi o caso, por exemplo, da morte do Leonardo, que as televisões ficaram todas em cima, desde, inclusive, quando ele estava doente. Uma coisa mórbida mesmo, né? 16 horas de transmissão, fora o talento que ele tinha. Acho que houve uma hiperexploração em cima disso. A questão própria da Copa também, porque quem não gosta de Copa tem que se mudar daqui. Eu não sei se isso acontece em outros países, né? Mas todas as televisões abertas, a maioria pelo menos, com exceção aqui da TV Cultura, só se fala em Copa, 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 o fanismo exacerbado à enésima potência. Você também, de certa forma, foi vítima um pouco dessa hiperexploração da mídia na questão do Vida Bandida, logo que você lançou o disco, a questão de você ter sido preso, e aí começou todo uma lenda criada também, e a mídia também em cima disso. Eu gostaria que você discutisse um pouco dessa sua visão em relação à mídia e o que acontece. Olha, eu acho que a mídia vive... Outro dia eu estava lendo sobre a credibilidade afetada da mídia nos Estados Unidos pelo excesso de competitividade, muita grana. Então a mídia, televisão e imprensa nos Estados Unidos está sofrendo uma crise de credibilidade terrível porque de tantas coisas que se inventam. Isso é uma coisa que não é privilégio da gente, daqui no Brasil, não. Eu acho que é uma questão de mercado, né? Você tem que inventar coisas esquisitas para vender e isso acontece em determinadas camadas da mídia. Então, dentro do fator de aberrações
e histórias, mitos e tudo mais, é uma coisa que a gente tem que começar a aprender a conviver com isso. E no meu caso, eu acredito que eu tenho achado um denominador comum para não poder, entre não perder a minha verve e não me descaracterizar. O que aconteceu, quase aconteceu, foi o contrário do Vida Bandida, 2, 3 anos atrás. Começaram a me dizer que eu era evangélico e começaram um processo de despotencialização lendária também. Por que essa né? história do evangélico? Será que tinha alguns evangélicos que estavam esperando você em Curitiba? Não, eu acho que é o seguinte, basicamente, assim, é uma coisa meio binária, né? Ou eu sou um demônio, no caso não sou eu exatamente, uma pessoa. No caso, como eu me mostrava de uma maneira bastante extremada de um lado, e de repente, muito versatilmente, fui para um outro lado e o que é da minha natureza, as pessoas ficam sem referencial, né? E eu acho que acontece muito isso. Agora, no meu caso específico, eu lidei com muitos tabus da sociedade, né? Sobre drogas e comportamento e tudo mais, liberdade e tudo mais. Insatisfação e muita política também. No caso, eu estava exercendo um papel político forte ali, né? Como o próprio Cazuza, de uma maneira ou de outra. Então, isso tudo alimentou uma série de controvérsias, atritos, divergências, né? Amores e ódios. Então, isso tudo foi... E eu, como sou uma pessoa também verborrágica, né? E facilmente interpretável, vamos dizer assim, eu acho que é muito fácil pegar uma pessoa naquele exato momento, né? Porque hoje, por exemplo, eu sou muito mais, como eu te disse, eu sou muito mais atento ao que eu estou falando por experiências já ocorridas comigo e já estou meio escaldado em relação a isso, já tem técnicas de ser mais expressivo e mais nítido. Só antes de você fazer a sua pergunta, eu não sei se eu me enganei, mas meu diretor me cochichou aqui que eu teria falado Leonardo. Falei Leonardo? Então desculpa, né? A morte foi do Leandro. Está feita. Pode continuar. Você está falando que você está mais calmo, mas eu tenho uma entrevista aqui recentíssima que você deu para um órgão de imprensa pequeno do Rio de Janeiro, International Magazine, em que era o velho Lobão de sempre, falando coisas, ao meu ver, importantes, falando do coronelato da MPB. Mas olha aqui, eu quero mas dizer... parece que você andou desmentindo essa entrevista. Não, eu quero dizer o seguinte, eu não quero dizer que eu estou mais calmo, eu estou menos potente. Eu acho que eu estou mais nítido. E eu não desmenti nada disso. Inclusive, eu li no Jornal do Brasil, teve dizendo que eu tivesse desmentido. Não, a fonte do desmentido ocorreu do seguinte fato. O Mauro Ferreira, do Dia, me telefonou, eu não havia lido essa entrevista. Ele você corrobora, você assina embaixo? Eu falei assim, olha, eu tenho que ler. Mas aconteceu isso é verdade? Eu falei assim, olha, seja lá o que for que está escrito, a minha intenção não foi tão virulenta assim. E isso eu tenho certeza, porque na imprensa escrita, você não tem a tua tonalidade, a tua entonação de voz. Eu sou um cara muito bem-humorado. Então eu falei tudo aquilo, eu falei, sustentei e a intenção era aquela mesmo. Então, me perguntaram, eu falei. Muitas vezes você fala a coisa de um jeito, escrita, Parece que você é um parece cão arrogante. hidrófobo, né? Mas Parece independente E dessa quando coisa você tá de falando ser virulento ou não cordialmente, ser tal. virulento, você está falando, por exemplo, do coronelato que está instalado na MPB. Mas esse discurso eu que estou é falando isso? para você, estou Fala, falando em explica. todos os Então, jornais. Lobão, é que eu não sei o que você falou acho que nessa... o espectador O que é o também coronelato, coronelismo na MPB? Olha, você vê o coronelato do coronelismo, você vê a CBF constituída de coronéis, MPB. o Congresso é constituído, a cultura do Brasil é toda constituída de coronelato. E a MPB, ou a música em geral, não seria uma exceção. E quais são os grandes A canção em coronéis? geral. Quais A são os canção grandes em coronéis da MPB, na sua opinião? Olha, eu acho o seguinte, nós temos várias facções, né? Eu acho que tem dentro o crivo, existem pessoas que dão crivos de qualidade, designam, né, tendências. O Caetano Veloso é uma das pessoas? Eu vejo muito o Caetano designar a linhagem da Daniela Mercury, da linhagem da Elis Regina, e que a fulana é da linhagem de Djavan e de Gil. E essa referencial é uma coisa que é muito indutória, principalmente o Caetano, que li o livro dele, achei muito bacana, mas me agride um pouco o cara ser detentor de uma verdade tropical. Então, eu conversei com o próprio Caetano, falei, porra, mas sobre o negócio do Brega, na Rua do Nóbrega, eu falei, se a tua verdade do Nóbrega
Eu falei assim, aqui era uma corruptela de empregada, emprega, música de empregada. Quer dizer, tá já está uma verdade ambígua. E eu acho um pouco antipático, você está entendendo? Verdade tropical. Você sabendo que, pô, um movimento desses deve ter tido várias idiosincrasias, várias divergências, macalés, etc e tal, e uma pessoa forte, protagonista desse movimento, declarar uma verdade, aí depois, em contrapartida, foi acossado por isso, verdade, aí depois ele disse que, pô, existia uma verdade meridional, uma verdade europeia. Problema de quem disse, pô, um erro não justifica o outro, claro. Na verdade. Então, eu acho isso. É claro que e quando eu falo numa ruptura assim com eles, é com muito amor, mas uma ruptura de autonomia. Porque, pô, eu já fiz show com o Gil, eu não me senti muito bem, porque eu vejo que é um tratamento absolutamente político, sabe? É uma coisa muito formalizada e é uma troca de favores explícita, isso eu vi. Por que está acontecendo isso? Eu acho que isso se instalou na MPB? Quer dizer... Eu acho que por fraqueza não deles, eu acho que é a fraqueza de quem se submete. Né? Os seus colegas de geração e os que vieram Quem está ali do depois, lado é a secla, né, cara? Porque é uma questão do cara fica que protegendo um monte de desprotegido. Eu acho que tem uma coisa muito da nossa geração, apesar de a gente fazer coisas muito diferentes. Mas você entende isso, né, cara? Mas eu acho que tem durante algum tempo, existiu uma necessidade da gente se inserir em alguma coisa. Sabe? Procurar ter alguma linhagem. Vem cá, e você não acha que esse momento está necessitando disso também? Agora? Não acho. Eu acho Você que não a acha? gente não precisa se inserir em nada. Eu acho que, sabe, eu acho que a coisa era muito mais um negócio, vamos dizer, nós somos mais urbanos. As coisas eram muito mais geográficas, né? Isso é mais nômade hoje em dia também, né? Eu acho que também, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre as compatibilidades de um movimento, né? As pessoas vão se encontrando na rua, porra, tipo uma ideia, tu encontra no bar, isso é uma coisa. Agora, é muito diferente, o que eu acho que aí configura-se a panela, é de um cara de cima para baixo ser recorrido por fazer trocas de favores, etc. e tal, e não havia exatamente uma compatibilidade ideológica, estética, conceitual. Mas isso é uma coisa que... Afinidade espiritual. Mas como não existe uma poética. Na MPB, não existe uma poética. É uma coisa completamente confusa. Exatamente. Todas por isso, as tendências fica uma certa vaselinagem. Uma coisa ligada ao mercado. E fica Aí teve uma pessoa que me falou sobre ética, no caso de que eu sou uma pessoa que fica atirando no ventilador. Aí eu falei assim para ela, olha, a ética do músico não pode ser espelhada numa ética do médico, que lida com vida e morte, e os determinados tipos de sigilo são inerentes à sua profissão. Agora, eu como músico, nós como artistas, somos determinados arautos, estamos ali para questionar a vida, criticar, fazer elegias e etc. e tal. Agora, você veja só, nós artistas que detemos o verbo e, de repente, somos muito facilmente vistos criticando o governo ou a política, ou dizendo que o Congresso não está com nada, e que país é esse, né? com essa sem cerimônia, com esse acesso, né? Aí eu fico pensando assim, não seria um pouco cabotino a gente ter essa liberdade maravilhosa de ter acesso a várias camadas sociais, porque da sociedade, desde o governo, a falar de qualquer instituição, e preservar a nossa? Tipo assim, não, mas ele não, porque da minha classe. Mas essa ética aí, ela entraria em contradição. Que tem pouca gente questionando? Não, ela não tem ninguém. É isso que eu estava fico como um vilão da parada. Não existe uma coisa, uma ideologia. É um cenário de omissão corporativa. Que tem uma certa catarse democrática mesmo. Não existe nada, eu não tenho nada pessoal com ninguém, sabe? Mas eu acho que é saudável chegar e dizer, olha, como aquela coisa que eu estava dizendo assim, eu não entendo essa coisa, colocar as coisas do anúncio, televisão, uma coisa esquisita. Eu acho que talvez porque a gente não tenha clareza do que é entretenimento. O que é exatamente, dividir o que é ideia e o que é entretenimento. Eu vi um depoimento do Frank Sinatra falando sobre racismo, né? Um depoimento dele, né, sobre o racismo e tal. Muito bonito, lindo o depoimento dele. E no começo ele falava, nós do entertainers, quer dizer, ele tem claro para ele que ele é um entertainer, é o Frank Sinatra. Exatamente. Para ele é um entertainer. Aqui no Brasil parece que ser entertainer
Ser um clown, né? É um negócio pejorativo, sabe? Quer dizer, então eu acho que existe uma confusão grande, sabe, entre o que é entretenimento, né? O que é uma produção, o que é cultura de massas, sabe? Como é que o entretenimento, quer dizer, Como é que é o metabolismo como é que desse isso entretenimento? se dá, né? O que acontece, né? Eu Mas acho a que gente está falando e a só gente de está pensando entretenimento ou muito, de a gente arte está também? pensando muito em todo esse aspecto de todos esses criadores, sabe? Como artistas, sabe? E não como mas eu falei isso entertainers. justamente, eu dividi isso justamente naquela outra questão do anúncio. Eu acho que tem pessoas, assim, tem o Bob Dylan e tem o Frank Sinatra, certo? São duas funções bastante distintas. Acho que aqui no Brasil também tem isso. Como eu falei, assim, o entertainer, ele pode fazer uma série de coisas. O cara que lida com ideia, ele tem uma outra responsabilidade. Eu acho isso. Porque ele não é só um entertainer. Ele está divulgando, está concebendo, está criando uma coisa além de uma diversão, né? Que seja da mais bem feita, mas é um outro tipo de categoria que se engloba, mas se diferencia. Né? Então, nesse exato momento, é que eu fico tentando dizer assim, mas espera aí, o entertainer, por exemplo, você pegar uma dupla sertaneja e fazer... Ou esses pagodeiros, glitters. Não é um porquê dizer. O próprio Ed Mota, que é um tremendo gastrônomo, fazer anúncio de cerveja é uma coisa absolutamente viável, você está entendendo? Mas eu volto a te perguntar, por que os da sua classe, os artistas, se calaram nesse corporativismo aí que você está Isso daí eu tento perguntar, as pessoas têm medo. Eu acho que vocês devem ter ouvido falar de algumas denúncias, algumas revistas, como aquela... Como é que tem uma revista que eu esqueci o nome? Bom, enfim, mas tem vários lugares que está surgindo e que as pessoas ficam com medo, ficam intimidadas de falar, de dizer. Eu sofro, às vezes, ameaças também. Olha, cuidado com aquela turma que elas vai te pegar. É você e o resto. Eu não queria ser assim, não. Eu estou tentando, na medida das minhas diferenças com as pessoas, ter uma relação saudável Quer dizer, é uma com as metodologia diferenças. mafiosa, então. Mas que eu acho que que ameaça? sim. Não entendi isso. ameaças são essas? Eu acho que Existe a máfia do Dendê, é isso? se existe a máfia do Dendê. Dizem que eu já ouvi falar nessa máfia do Dendê, já ouvi reportagens sobre isso, fiquei alarmado quando eu li. Né, você leu a entrevista do Marcelo? Não é Marcelo o nome dele? Do Cláudio, Tonho. Cláudio. Na Caros Amigos. Caros amigos, não é? Aquilo é uma coisa impressionante que eu fiquei falando para todo mundo. Olha só, e a repercussão é muda. Quer dizer, no mínimo eu gostaria de que as pessoas se indignassem. Isso é um absurdo, eu vou processar esse cara. Mas não, há um mutismo, né? As pessoas, e não há uma reverberação. Porque Não é? alguns Então isso é que eu acho artistas... esquisito. Alguns artistas Eu assumem não estou essa- acusando ninguém. Agora eu fico assumem pensando uma- assim, com todas essas evidências, o que mais me estranha não são as evidências, é o silêncio que é feito dessas evidências. Está O entendendo? fato de você não ficar em silêncio influencia você a vender 20 mil cópias de cada disco que você lança nos anos 90? Olha, eu não sei, eu não posso chegar também e ser indulgente comigo. Eu não sei se eu sou um cara tão interessante assim. Não sei, hoje em dia eu perdi o nível do meu nível de skunk é entretenimento no interessante, mercado, você está entendendo? Eu não posso chegar e, assim, meu time perdeu porque, né, não exatamente por causa da minha baixa vendagem que eu vou sustentar minha posição. Eu acho que eu posso sustentar minha posição e, se Deus quiser, eu vou aumentar a minha vendagem. Sabe? Porque eu acho que eu estava querendo muito fazer esse programa aqui, o Roda Viva, porque eu acho que é a única tribuna, vamos dizer assim, em que eu posso me mostrar com aquela coisa que o Arrigo falou. Eu posso falar tudo aquilo que está numa revista, mas o tom vai me denunciar numa Nice, está entendendo? O tom do que eu falo vai ver se eu sou um cara, se eu sou um fascínora, se eu sou um hidrófobo, ou se eu sou um cara que tem um determinado senso de humor e tem um determinado senso crítico. E estou propondo alguma coisa, antes de mais nada, não uma coisa que é contrária, antagônica a qualquer pessoa diretamente, não. Eu acho que isso é bom para qualquer pessoa, para mim e para todo mundo sofrer certos embates e através desse tipo de atrito e de contradições, etc. E tal, a gente vai chegando Esses embates ao com as denominador gravadoras, comum. quer dizer, você teve um problema para conseguir uma gravadora e para lançar esse disco. Isso está nesse contexto também? Não posso atribuir a isso. Seria eu querer me colocar como vítima. Mas olha, isso Lobão, não é exatamente por aí. Você sabe? fala que confecciona ideias. Como confeccionar ideias
lidar com gravadoras ao mesmo tempo. Você tem uma carreira enorme aí de discográfica. Como é que foi a tua relação com as gravadoras na tua Olha, história? sempre foi muito livre. Eu nunca... Quando Mas você se sofri- disse dependente. Você falou que você se tornou independente nesses últimos dias. Mas eu não fiquei dependente... Você era dependente... Não, eu não era dependente de uma gravadora, não. Eu era dependente das minhas próprias Mas isso é ser precariedades. dependente do cara que faz os arranjos na gravadora, não é? Não, No eu fazia estúdio. todos os meus arranjos, mas eu fazia ruim, eu fazia mal, sabe? Eu não fazia tão bem como eu faço E o agora. público e você se enganaram durante Não, até... eu acho que para a minha idade eu estava excelente. Eu fui acertando, eu acho que os Beatles faziam mal os primeiros discos e eles são muito importantes. O Jimi Hendrix, eu só acho o melhor disco dele o último. Eu acho uma porcaria o que ele fez, mas agora, se não tivesse feito aquilo, eu não chegaria no último. E é Normalmente, genial o que ele fez. a nossa crítica É barulho. normalmente é muito Assim, grande em Agora, eu relação ao acho nosso que, trabalho. Né? perto do que tinha, está maravilhoso. Agora eu sei, agora eu sou um cara que sou ambicioso. Eu acho que eu vou produzir bem e vou ter um determinado tipo de espaço no que eu determino, quiçá muito maior do que foi. Eu não estou chegando e dizendo que aquele trabalho ele é jogado no lixo, de maneira nenhuma. Ele é pioneiro, ele tem seu valor. Agora, ele é dependente porque eu não sabia cantar direito, eu não sabia tocar, eu não sabia como... Eu era um garoto de banda. Né? Eu comecei com 17 anos, eu não sabia, eu dependia do letrista e etc e tal, e eu fui caoticamente me organizando. Agora, sempre com muita independência. Eu vou fazer isso aqui, pum. E sempre foi assim. Naquele começo de carreira, como é que era, hein? Você tocava bateria, como é que era o lance? Fazia né? rock progressivo. No Eu rock fazia rock como é que era aquela- progressivo, né, cara? Eu não detestava. Naquele momento eu já estava nessa dicotomia de rock ser colonizado. Eu entrei num colégio muito de esquerda naquele momento, que ouvia muito Gonzaguinha, por exemplo, né? Eu fiquei assim, meio... entrei na ProArte, comecei a tocar violão clássico. Então o rock também naquele momento virou uma coisa que... Eu fiquei meio carola em relação ao rock também. Isso é uma crítica minha. Eu estava meio carola, assim. Eu acho que não era uma coisa dignificante para um cara que se sentiria colonizado. E eu e por ironia do destino, fui acabar num conjunto de rock. De rock naquele momento era o que tinha de mais rock. Mas aí era por uma libertação da minha família, né? Eu era muito oprimido dentro da minha família, pelo menos me considerava oprimido. Sexualmente ainda virgem, aos 17 anos. Queria trepar, queria sair por aí, eu queria, né, viver aquela coisa do meu retardamento. Eu queria botar em dia a minha situação. E o rock, nada melhor do que o rock and roll. Mesmo que fosse progressivo, para poder... apesar de não ter conseguido muito... Só uma questão aqui, ó. O pessoal de casa não pode fazer pergunta, mas eu recebi uma pergunta aqui que veio dos bastidores, não sei quem é que mandou fazer para você, Sim. mas essa pessoa ainda está interessada naquela questão de Gil Caetano. Está aqui assim, ó. Você disse que está testando essa tal liberdade de expressão. Em relação a Gil e Caetano, seria isso uma homenagem? Eu acho que você disse até que é uma forma de reverenciar. Eu joguei bolero ao Gil. Eu estava tocando com o Gil no Hollywood Rock. E naquele meio tempo saiu uma entrevista que, se ele tivesse lido, ele não teria me convidado. Né? Eu tipo, mandei alguma, ou para o Caetano, ou pro Gil. E ele veio me cobrar. Isso aqui, você foi verdade. Eu falei assim, Gil, vocês foram meus heróis. Os arautos da liberdade dos anos 60, vocês foram os arautos da liberdade de expressão. Se eu não for testar em vocês, como é que eu vou acreditar no que vocês fizeram? Essa crítica não passa de uma homenagem a tudo, a tudo que vocês me ensinaram. Tuxê, não fora nada. É o exercício dessa liberdade de expressão. Agora, verdade é, Lobão, a gente está falando muito em música, etc. e tal, mas eu queria também uma outra radiografia sua, como homem, como pensador. Como é que foi a sua formação? Parece que você começou a ler já Nietzsche desde adolescente. A sua tudo na ligação orelha, com né? religião também, que parece que você não é meio distante, mas parece que você teve uma ligação com Umbanda, pelo menos. Não, eu sou um cara muito assim, curioso. No início da sua Eu adolescência. leio muito. Eu ficava de castigo dentro do quarto. Então, qualquer livro. Eu fui ler o Platão porque eu pensei que era o surfista. Mas era o sofista. Eu fui lendo, falei assim, pô, isso é legal. Eu não tive nenhuma... Eu leio o livro por tropismo. Eu fico olhando assim, aí pego, geralmente, feito Aixing. Geralmente, o título do livro que eu quero ler é sempre pertinente ao grilo que eu estou atual, você está entendendo? Isso é muito interessante. Agora, eu fui ler o Nietzsche pequenininho, 12 anos, eu não entendia nada, mas eu li o Nietzsche, Jacques Monod, A Causa e a Necessidade, foram os 3 livros que eu comecei a ler assim, depois de essa de Queiroz. Porque essa de Queiroz a gente lia
né? Depois do Lobato, né? Lobato eu fiquei lendo até hoje eu leio, mas então começava a ler esses livros assim e pirava, né? Porque aí continuo relendo, vou lendo, mas eu não tinha nenhum embasamento real para ler aquilo, porque eu não fui muito bom aluno, nunca fui um excelente aluno. E eu acho que não tinha muita coisa o que fazer, então eu começava a ler. É claro que eu comecei a gostar disso, até hoje eu adquiri esse hábito. Mas eu não sei se eu tenho uma cognitividade poderosa, não. Eu sou muito, Enquanto eu sou a muito religião, dialógico. você já declarou várias vezes que a religião é uma das piores coisas do planeta. Mas é muito interessante. Eu, por exemplo, adoro música sacra, você está entendendo? Adoro ler sobre religião. Eu tenho um certo nível de leitura em relação ao budismo. Allan Kardec, quando eu era criança, então eu li aquilo, depois achei muito burocrático, depois eu comecei a ficar entediado. Se o céu fosse assim, eu não queria que fosse na terra assim, imagina no céu. Então eu começava então eu li o Corão, o hinduísmo, eu tentei ver coisas em sânscrito, que é uma loucura. Enfim, até os evangelhos, segundo São João, que é uma coisa muito louca. Eu São leio. Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, a Cidade de Deus do Santo Agostinho, a Suma Teológica, que é uma loucura. É muito bacana, o cara diz que foi, manda pau, e Nova Esfora, nada. E o episódio da Umbanda, como é que foi? A Umbanda eu dei uma de repórter, né? Eu tive uma crise epilética, que ninguém sabia, depois disseram que histeria sexual, tá? Não podia ser. Mas eu tive uma crise. Eu tive uma crise pelo seguinte, eu estava lendo o Jacques Monod e O Acaso e a Necessidade, que é a descoberta do ADN, né? Com Nietzsche, Além do Bem e do Mal, e o Manifesto do Surrealismo. E Umbanda no Brasil. Eu estava misturando, sampleando os livros, né? E aí eu estava ouvindo Pink Floyd, olha só que a pessoa pode ser, né? Ouvindo Pink Floyd. Aí eu ia toda sexta-feira no centro de Umbanda. E eu assisti o Tranca-Rua, que era o meu Exu predileto, né? Eu ia lá e ficava anotando. Porque eu não sabia se aquilo era verdade mesmo. Eu tinha 13 anos. Eu falava assim, senhor, qual era a sua vida? Na Lapa, malandro, jogava bilhar. E depois eu ia fazer pesquisas históricas para ver se aquilo, evidentemente, não calhava. Então, aquela coisa do Tranca-Rua me deixava meio grilado. Mas eu ia lá diligentemente, sextas-feiras, somente fazer perguntas, a sessão de limites de filho, não sei o quê. Eu achava aquilo o máximo, né? Agora, no outro dia, eu fui num outro centro espírita, Umbanda, o Candomblé, seja lá o que for, e vi o Exu Caveira, que eu fiquei apaixonado. Tinha uma gracinha, porque ele comia vidro, era dono do cemitério. Eu falei, isso aqui é maravilhoso. E aí, como é o negócio do Além do Bem e do Mal, eu falei assim, mas esse cara deve ser gente fina. Mas ele é o dono do cemitério, não sei o que, esse cara é perigosíssimo. Eu falei, Aí, como eu não podia ter uma sessão privada com ele, porque diziam que ele era um terror. Aí eu falei, vou fazer no meu quarto. Aí eu fiz um altarzinho, né? E comecei, empiricamente, eu não sabia nem o ponto do Exu. Botei o Pink Floyd, botei o Saucer Flow Secrets, comecei a Wicca, que a Wicca é aquele grito de guerra dos Incas venusianos, né? E comecei a misturar o samba do crioulo doido, né? Comecei a falar, tipo, dessa aqui, rapaz, eu vou conversar com você. Eu, não quero saber de nada, não quero trabalho, queria saber se você era uma entidade telúrica, você é um boitatá. Isso aí deu alguma você é energia música? psíquica, hein? Isso aí deu alguma música? Não, caí duro, babando, convulsões. Aí acordei, cara, estava tudo arrebentado no meu quarto, as cortinas rasgadas, e a cadeira... Mas não foi apenas uma queda, eu devo ter arrebentado tudo. Eu falei, mãe, eu vou vomitar, e vomitei. Aí fui fazer eletroencefalograma, ninguém sabia se era lesão, disfunção. Eu passei anos com essa coisa. Então, essa relação foi uma relação lúdica com o Exu Caveira, e que eu passei anos com essa coisa, com essas convulsões que diziam que eram histéricos sexuais, sexualidade reprimida. Eu era muito castigado, eu passava o tempo todo de castigo. Então, eu acredito que foi isso, porque foi passando os tempos e eu parei com isso. Mas o seu castigo era por quê, Lobão? Por que você era Porque tão minha castigado? mãe tinha a paranoia de eu ser infectado pelo mundo. Entendeu? Assim, mau elementos na rua, sabe? Menino da bolha de plástico, então. Exatamente. O Então, Lulu eu vivia, Santos e o Hit eram esses maus elementos. Nessa época, até eram, porque tiveram que assinar tutela. O Nelsinho Mota foi meu tutor. Nossa. Porque o primeiro trabalho foi com a Marília Pêra. E a gente era músico da Marília Pêra, então elas, maconheiros,
são todos maconheiros. Mas aí eu já estava quase com 18 anos, ela não podia me prender muito. Mas eu passava o tempo, eu falava assim, me bate, mãe, dá uma porrada, mas me deixa eu jogar bola. Eu queria permutar uma porrada por 2 horas de castigo, menos 2 horas de castigo. Né? Então eu ficava sem ver televisão no quarto. Eu ficava enlouquecido, aí eu pegava os livros, começava a ler, né? Mas era realmente muito entedioso, né? Você já tinha um fascínio pela marginalidade, quer dizer, essa coisa? Olha, Ele aprendeu isso pelo castigo. eu acho que eu fui, por exemplo, eu era um garoto retardado, assim, eu ia ler Kafka, aí vinha uma barata, eu ficava afim da barata. Sabe, assim, cuidado. E eu tinha nojo da barata, né? Eu tinha nojo, eu detestava a barata, mas eu tentava sublimar aquilo através de... Aí um outro dia eu voltei do meu colégio, tinha um posto Neucídio, né? Eu fui limpar tudo com a minha camisa do Flamengo, limpar minha barata. Eu chorei pela barata, eu chorei, eu tinha asco, a relação de amor e asco. Isso pela tudo barata. é coisa superada? Hã? Isso tudo é coisa superada? Superei a da barata quando, anos mais tarde, eu vi uma barata indo para o ralo, eu falei assim, eu só vou conseguir tirar o nojo se eu esmagar ela com o dedo. Eu esmaguei, mas não superei, continuo com nojo. Não adiantou nada. E a histeria sexual. Pois é, deve ser, né? Agora, Superou ou não? esse negócio de Exu... Se eu superei a histeria sexual? Sim, com hábito. E eu acho que depois, quando eu fui tirando o tempo perdido, que foram esses 10 primeiros anos de liberdade, que eu digo, até a prisão foi uma liberdade, por incrível que pareça. Naquele período, eu fui me sublimando. Eu fui sublimando uma série de coisas e hoje em dia eu acho que eu estou meio... Agora, esse encontro com o Exu Caveira foi mais ou menos no mesmo tempo que você se encontrou com o rock and roll, foi isso? Não. Não, eu era muito... Pô, sabe o que era? Eu era um garoto muito Esse Exu babaca. Caveira é meio heavy metal, né? Ele era heavy metal, mas no caso eu tinha um carinho, uma ternura inexplicável por ele. Você é católico de formação, não? Eu era católico. Eu, quando era criança, eu era assim, aficionado, assim, ia para a igreja, tá entendendo? Depois é que eu comecei a descurtir assim, Lobo, o catolicismo. eu fiquei muito preocupada com você preso. Tá? E eu acho que você tirou uma boa lição neste momento lá na cadeia, né? Assim, aí eu Mas encontrei a conta como é que malandragem, prenderam né? você, por que prenderam você? Você Eu tá- acho que é o seguinte, eu nem coloco o porquê. Eu acho que eu prefiro assim, ser autossuficiente, que foi minha culpa. Fui muito exibido. Agora, eu achei ótimo no sentido de que é claro que eu sofri muito. Você na prisão, você fica... Você foi preso a primeira vez? Em 86, né? É claro que você vive momentos de intensa paranoia Existiu e tédio. mas vários artistas assinando por você, né? Foi um tremendo... E eu assinei também. Exato, foi um nesse abaixo-assinado enorme. Perfeito. E é claro que até pessoas que poderiam não ter nenhuma simpatia por mim, o caso era realmente repugnante, né? O cerceamento de liberdade. Mas agora, o fato de eu ter vivido na prisão, eu ter vivido primeiro numa prisão que eu não tenho curso universitário, eu fui para a prisão, aquela que você fica com a perna de fora, né? E foi ali que eu virei xerife da prisão, pá, botei uma ordem na prisão, parei de proibir a cocaína, botei barbitúrico, né? Todo mundo dormia. O carcereiro perguntava, mas o que é isso? Eu falei, isso é consciência tranquila. Né? Então, de repente, eu estava falando com um monte de traficante, ninguém barra pesada, os caras me ouvindo, sabe? A gente se organizando, né? Eles me dando uns toques e eu podendo dar. Eu falei, mas que legal. E Como é que você virou líder deles assim, em tão pouco tempo? Quer dizer, e você um rapaz de classe média e tal? Mas por isso mesmo, por ele ter muito mais capacidade como se diz, de aproximação. Porque sabe o que é? Eu comecei a dar as sugestões, assim. Eu tinha um tubo de imagem, nossa cela não tinha nenhuma luz, de ventilação mínima. Tinha umas 50 pessoas, cabiam 15, tinha uns 50. Então eu falei assim, gente, de primeira noite, ninguém respirou, assim, um calor, 50 graus, um calor, uma coisa horrorosa, todo mundo assim, né? Eu falava assim, vamos fazer um fedor, né? Aí eu comecei a falar assim, tem um tubo de imagem, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar aquele tubo de imagem, a gente liga, aquilo vira uma lâmpada. Aí todo mundo achou ótimo, a gente botou a lâmpada, todo mundo, já começou a ficar... Aí eu falei assim, na hora do recreio, tinha lá 1 hora,
Eu falei assim, vamos comprar um sabão em pó e a gente com a barriga, mesmo já que não tem nenhum objeto contundente, não podia fazer Tereza, que era a corda, a gente pega com a barriga, lança, joga um balde e vai limpando, e vai se esfregando, e vai achando legal, porque a gente vai limpando e vai pegando o jacaré, né? E foi uma bagunça. A gente jogava água, o sabão tudo. Ninguém entendia nada, que na hora do recreio, em vez de a gente ir pro pátio, a gente ficava limpando com a barriga, todo mundo de negão, cabeludo, né? A gente limpava a barriga e morria de rir. E aí começamos a ter... Aí eu pensei que eu tinha aquele negócio de arritmia, misteria sexual, ou epilepsia, seja lá o que for, tinha vários remédios pesados. Aí quando eu vi o neguinho cheirando, eu falei assim, olha, cheirando, eu falei, pô, calor, cara, tu fica babando na gravata, cheirando, um mal-estar, você quer experimentar o comprimido? Aí o cara experimentou, pô, dormiu horas, porra, aí gostei do... Aí eu distribuí o comprimido para toda a cadeia, né? Quando eu distribuí os comprimidos para a cadeia, todo mundo começou a dormir, né? Então, eu aumentei o nível de qualidade de vida na cadeia. E aí, quando eu estava já muito, assim, eu presenciei o cara do Dona Marta, o Zaca, ele estava preso comigo, o Gilmar Negão estava preso comigo, que falou assim, Lobão, senta aqui. Primeira coisa assim, tem 3 tipos de gente na prisão. Preto, pobre e burro, tu é qual? Já começou assim, né? Mas aí eu fui ficando, não sei o que, o Zaca foi torturado, teve uma fratura exposta, fizeram durante a madrugada, arrancaram as unhas do cara. E aí chegaram de manhã, jogaram ele na prisão, aí ele chegou assim, calma aí, fiz 10 flexões, falei assim, eu não entreguei a minha macaca, sabe? Então essas coisas todas, a gente ia vivendo e ganhando muita afeto, né? Você vai começando a ser companheiro das pessoas. Agora, esse estigma de drogado incomodou você ou É claro, por um tempo? Poxa, eu achei que... É assim, tá bom, eu sou drogado, mas não sou só isso, entendendo? Mas eu acho que... Você acha que você conseguiu trabalhar isso até como sua imagem hoje diante do público? Que você conseguiu provar que você não era só isso, você tinha muito mais coisas para dizer? Talvez. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Depois eu sofri um outro tipo de violência, que era despotencializar. Ah, Lobão ficou... sabe? Aí eu falei, cacete, agora bom comportamento, bem comportadinho, que foi na época do Nostalgia. Né? E até companheiros meus, a própria Rita Lee falou, pô, Lobão, deixa de ser careta. Né? E eu estava pensando assim, mas esse é o ápice da minha contestação, porque naquela época eu pensei assim, o rock virou um jingle, tome atitude, tome danado, aqueles caras cabeludos, fazendo anúncio de televisão. Eu falei assim, pô, mas eu sou cabeludo, joguei logo minha algema fora, né? Porque eu pensei assim, não, mas esse tipo esse protótipo, né, de coisa não serve mais como elemento de contestação, e as pessoas não entenderam isso. Aí eu fiquei meio professor de geografia, né? Mas isso partiu de quê? Do jornalismo, dos jornais, da mídia, dos amigos, dos colegas? A partir de quê você está falando? Não, desse estigma aí que fizeram. O estigma, eu acho que é uma questão assim, quase que binária, assim, frito, assado, sabe? As pessoas não têm um trânsito no talvez, você está entendendo? Então, se ele não está assim, ele está assado. É inconcebível o híbrido. O híbrido é uma coisa inconcebível. E fica muito fácil, você fica com um alvo fácil. Se você não está doidão, você virou até evangélico, né? Porque geralmente a pessoa que para de se drogar, não raro, você encontra exemplos de convertidos, que Deus chamou o cara. Não foi esse o meu caso, em que eu parei. Eu sempre uso o exemplo da chupeta, né? Quando a criança larga a chupeta, geralmente não reincide. Então, eu prefiro... Você não tem curiosidade entrar nesse aspecto, é muito mais interessante, né? Você não tem curiosidade em relação ao êxtase, por exemplo? Hã? Você não tem uma curiosidade? Mas eu tomei todo tipo de drogas, inclusive o êxtase. Eu vejo Drogas Por que sintéticas. essa fase sóbria, então, coincide com um disco chamado Noite, que fala de morte Mas eu não sei o muito tempo se todo, é muito sóbrio, no sombrio. sentido assim, eu discuto muito assim, as drogas lícitas, as ilícitas. Eu bebi muito. Para fazer esse disco, eu tomei muita tequila. Foi a bebida que eu escolhi. Agora, eu tomava muita tequila, mas eu tinha um critério. Quando eu ia fazer a primeira parte da música, eu tomava muita tequila. Aí no dia seguinte eu corrigia sóbrio.
Então era assim, um dia sim, um dia não. Mas a porque eu tequila precisava da ajudou o teu sobriedade. processo de criação? Olha, eu não sei se ajudou, mas eu acho que assim, eu precisava ficar meio doidão, sinceramente. Você não Tomava, não ficava assim, e achava ridículo no dia seguinte, sempre Não achava compôs nenhuma "Putz, que horror". salsa, nenhuma coisa assim, nenhum ritmo latino com a tequila, né? Não, você vê, se eu fosse assim, eu escrevi todo o disco de dia. Né? De por que dia, na sua num obra- ambiente rural, bucólico, cercado de galinhas e cães e cabras. Agora, a droga teve um papel estético no teu trabalho no começo? Olha, A droga teve uma importância, vamos dizer assim, na feitura da música ou das letras? Eu acho que toda a coisa que a gente faz, ela transpira o que você está comendo, o que você está vivendo. Né? E você vê você olha assim, pô, esse cara tomou alguma coisa para fazer isso. Eu acho que tem isso, sim. Pelo menos a tequila não vai te levar à cadeia. Pois é, tem esse fator. Pode me à deixar com vontade. cirrose, mas... Só isso, pode levar ao hospital, mas... Lobão, independente das tequilas, por que na sua obra esse é um disco que fala tanto de morte, De morte, é tão eu acho o seguinte, é Noite, né? É um disco que ele fala de morte, mas eu acho que ele é um disco que ele fala muito de amor. Se você for ver, ele fala muito de amor. Talvez a morte ela venha figurar com um sentido de, às vezes, de despedida, às vezes de renovação, né? E às vezes de morte mesmo, né? Ou seja, assim, um convívio, na verdade, quando eu acho que ela está colocada aí, é uma morte assim, tipo assim, eu não vou alijar essa realidade para ser feliz, você está entendendo? Ou você ter aquela antisepsia, aquela higienização da sua vida para transformar a sua vida num mundo redondinho e real, onde você, para poder ser feliz, você tem que alijar certos componentes da sua própria realidade, para você poder ter uma felicidade meio capenga, ou de araque, ou seja lá o que for. Eu acho que para você ser uma pessoa feliz, você tem que estar exposto e você tá em contato com todos os tipos de premências, né, devires. Né? A morte é uma coisa que você vai... Né? Agora, o fato de você lidar com a morte não significa que você pode ficar de baixo astral, porque a morte... Porra, né? Você pode até resolver isso, ou lidar com isso. Agora, isso eu é um acho que é isso mais ou componente. menos que eu proponho A dentro morte, disso tudo. Né? Eu acho que a morte, não sei, pelo que eu sinto no teu disco, é muito da tua geração, você falou aí várias vezes que os teus grandes parceiros morreram, né? Teus melhores amigos. A gente está muito Tem exposto não é um a pouco ela, de né? geração isso? De uma geração que se que- destruiu com droga, com AIDS? Ou se expôs, eu não Se acredito expôs que se demais. destruiu, não, porque eu acredito que, por exemplo, na minha geração, as pessoas que estão mais assim vivas são as que não estão mais aqui, são as que morreram. Mas as que se expuseram, eu também me expus. Eu acho que a destruição, eu não sei qual foi o autor que falou, mas acho que foi o Cioran, que assim, o processo de criação é um violento processo de autodestruição, seja ele de que forma for. Você está entendendo? Para você levantar suas enzimas, seus neurônios, você empresta seus neurônios para poder você trocar isso por uma coisa que você exala em termos de criação. Isso independente de você estar se drogando ou você simplesmente criando. Agora, a minha geração, e não só a minha geração, a nossa contemporaneidade, o que nós vivemos, a gente vive com AIDS, com uma violência urbana enorme, não é verdade? Eu acho que isso... eu tento continuar preservando a minha alegria, que é inerente a mim, mesmo lidando com isso. Mas assim, olha, não é porque eu vou falar sobre isso que o baixo astral irá imperar. Pode ter uma poesia, uma coisa que transcenda a vulgaridade do ser ou não ser um baixo astral. O programa está chegando ao final. Eu gostaria ainda de levantar alguma questão com você, que você também já falou isso, que a Bossa Nova teria sido a trilha sonora da era Kubitschek, depois a música sertaneja do governo Collor. Eu pergunto qual é a trilha sonora agora do governo FHC? Eu acho que é uma coisa ufanista. Nós estamos caminhando para uma pluralidade meio canhestra. Existem vários tipos de facções, desde da sertaneja, tem o pagode. Vide o programa feito na França agora, naquele estádio da Globo. A gente está mais ou menos nessa parada. Agora Brasil na veia. Isso eu estou fora. Estou fora desse samba enredo, né?
Eu acho que é por aí, está todo mundo, Brasil, baratos, indiscriminadamente, né? E como você está vendo esse processo político e agora para as eleições, você está acompanhando, tem interesse, já tem algum candidato? Não, eu estou interessado, estou meio enfadado disso tudo, né? Mas eu estou indeciso, eu tenho visto as coisas começarem a se deslocar agora, né? Que está começando esse processo e realmente, a princípio, não tem me estimulado muito, não, o que eu tenho visto. Você já teve um engajamento mais contundente em outras épocas? Tive, eu já fui assessor do Roberto Freire, era para assuntos aleatórios e tudo mais. Agora, eu não sei, eu acho que eu não tenho atualmente nenhum tipo de preferência. É claro que se eu tiver, eu vou tomar um partido, mas eu não vejo essa possibilidade agora. Por que você não se candidata, Lobão? Porque eu sou a antítese do político. Um político igual a mim, eu falei, eu jamais votaria uma pessoa parecida com eu. Eu acho que... Eu estou indeciso, eu acho que realmente não Você tem... votou no Freire, né, no primeiro turno das últimas eleições. Mas acabei votando no Brizola, para te dizer a verdade. Na hora eu acabei votando no Brizola. Isso dá alguma indicação para essa votei agora? no Lula. Não, eu acho assim, se eu fosse autorizar nos 3 candidatos que estão, né, o Lula, Brizola, o Ciro Gomes e o Fernando Henrique, todos eles têm algumas qualidades, né? O Fernando Henrique tem uma mulher ótima, o Brizola e o Lula são 2 coisas que eu não consigo ver juntas. E o Ciro Gomes... Ele, para sair do governo do Fernando Henrique, que ele fazia parte, criticar e depois fazer aliança com o Partido Liberal, para mim é uma coisa que também eu não consigo entender ainda, sabe? Então, essas 3 coisas me impedem de me entusiasmar um pouco mais com qualquer coisa. E também, no caso do Fernando Henrique, apesar de, além dele ter uma mulher sensacional, ele é um cara culto, etc. e tal. Não sei se isso é o suficiente. Tem boa estampa, mas tem aquela rapaziada atrás dele ali, é meio difícil. Você é otimista, pessimista ou está aguardando? Eu acho que coisas boas vão acontecer. Eu acho que coisas boas vão acontecer, sim. Eu acho que nós estamos com o terreno de uma forma ou de outra. Isso nós temos que admitir. Nós estamos num terreno que é mais fértil. Estou falando aqui, tem coisas florescendo. Nós temos um terreno propício a que coisas floresçam, apesar de a gente estar com um ensino dizimado, não é? Com o sistema de saúde deliquescente, não é verdade? Agora, eu acho que existem focos até culturais, inexplicavelmente fecundos, e eu acredito que a partir desses focos vai acontecer coisas bacanas. Tá bom, Lobão, obrigado pela sua participação aqui no Nossa Roda Viva. A gente está chegando ao final, agradeço também a participação de todos vocês que fizeram as perguntas. Agradecemos também a participação não, que hoje o programa foi gravado, vocês não puderam ligar para cá, mas agradeço então a assistência de vocês. Nós voltamos na semana que vem, na segunda-feira, às 10h30 da noite. Muito obrigado, boa noite, uma boa semana.